Om Stapakaya Chandamasya Sarvadharma Isvarupni Avatara Varistaya Rama Krishnaya Te Namaha. Saudações a ti, que pelos ensinamentos e vida reuniu o coração, o âmago de todas as religiões, caminhos e vias. Encarnação especial, encarnação de nossa época. Saudações a ti, Thakur, Sri Ramakrishna Paramahansa. Meus queridos amigos, com muita alegria, estamos aqui novamente reunidos para contemplar, meditar, ouvir os maravilhosos ensinamentos de Sri Ramakrishna retirados do Sri Ramakrishna Kathamrita, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna, livro que foi escrito por um dos discípulos diretos de Sri Ramakrishna, um homem chamado Mahendranath Gupta, que assinava esse Kathamrita como o discípulo M, que se reuniu com Sri Ramakrishna entre os anos de 1882 e 1886 e recolheu dessas reuniões que teve com Sri Ramakrishna e outros devotos, muitas vezes no templo de Dakshinawar, muitas vezes nas sedes do Brahma Samai, algumas vezes em casa de certos devotos. Essas oportunidades em que Sri Ramakrishna respondia perguntas dos devotos, ensinava a partir de canções e abria um portal para a compreensão do caminho, do amor e da devoção a Deus. Sri Ramakrishna Paramahansa é o grande professor do caminho do Bhakti Yoga. Ele disse muito claramente: para esta época o caminho é amor e devoção a Deus. Com amor e devoção a Deus, você vai ordenar o seu pensamento, suas ações, a sua meditação se tornará eficaz. Não é? Então o caminho de Sri Ramakrishna não é uma combinação de yogas, mas sim é o caminho da união por Deus pelo amor a Ele. Busca por amor a Deus. Não é? Nasceu em vão aquele que, tendo obtido um raro nascimento humano, não busca conhecer Deus nesta mesma vida. Esse é o ensino de Sri Ramakrishna. E nesse Sri Ramakrishna Kathamrita, nós vemos uma exposição do caminho do amor e da devoção a Deus através dessas conversas. No capítulo de hoje, vamos dar continuidade então à conversa que estávamos tendo, que estávamos contemplando, que estávamos recordando e que de certa maneira estamos imersos, que ocorreu no dia 26 de outubro de 1884, no templo de Dakshinawar. Era um domingo, e Sri Ramakrishna recebia os devotos e estava conversando com eles. A conversa se estende e no último momento aqui, do último episódio, estávamos vendo que Sri Ramakrishna descrevia a sua negação da doutrina do Advaita Vedanta, a qual ele estava dizendo: o seu ensinamento não é compatível com a Advaita Vedanta, a qual ele estava dizendo: eu não posso defender o ponto de vista do Advaita Vedanta. Qual é o ponto de vista do Advaita Vedanta? Brahman apenas existe, todo o resto é ilusão. Sri Ramakrishna estava dizendo que não. Brahman é a base, mas muita coisa existe em Brahman, a partir de Brahman. São reais e eternas. E nisso ele dava o exemplo de como alguém pesaria uma fruta, a qual ele dizia, a fruta de Bel. Ele dizia: o Advaitin tende a ver apenas Brahman, assim como aquele que pesa uma fruta pesa apenas a sua polpa. Mas o pensamento correto é de que a fruta é casca, sementes e polpa. Então ele dizia, analogamente, Brahman é qualificado por Jagat, universo, e Jivas, os seres. E nisso ele estava dizendo que Brahman não era qualificado, ele estava defendendo aqui o postulado fundamental do Vishishta Advaita Vedanta, filosofia que se tornou consagrada pelo ensino de Sri Ramanuja Acharya, um filósofo que surgiu alguns séculos depois de Shankara e fez um contraponto à perspectiva do monismo, entendendo que, embora de fato, de um certo ponto de vista mais alto, tudo seja Brahman, Advaita, não dois, é apenas Brahman, mas em Brahman existe o universo e os seres. Então não é apenas similar, é exatamente o mesmo ensino. No que diz respeito a isso aqui,
a doutrina de Sri Ramakrishna é a mesma de Ramanuja. Não é a mesma de Shankara. É diferente. Então é por isso que não faz sentido algum ensinar a teologia formal do Advaita Vedanta sob a égide de Sri Ramakrishna. Porque Sri Ramakrishna desconsiderava, ou melhor dizendo, contrapunha fundamentos da perspectiva do monismo. A sua perspectiva está mais de acordo com o Vedanta de Ramanuja, com o Vedanta de Madhva, com o Vedanta de Nirbaka, com o Vedanta de Vallabha, com o Vedanta de Chaitanya, com o Vedanta de Rupa Goswami. Em todos os aspectos que você pode considerar, a filosofia que Sri Ramakrishna apresenta se aproxima muito mais de uma dessas escolas devocionais do Vedanta. E se aproxima também, em grande medida, de escolas para além do Vedanta, como o Shaivismo da Caxemira, por exemplo, porque enfatiza por demais a questão do casal divino, de Shiva e sua Shakti. O ensinamento do Advaita Vedanta não enfatiza, não é só que não enfatiza, ele nega a substância final de qualquer coisa que não seja Brahma. E Sri Ramakrishna está falando de almas eternas que se unem ao Supremo Purusha. Então, sendo muito claro, muito evidente, o Sri Ramakrishna Katarita é um tratado filosófico, se você quiser considerar assim os ensinamentos de Sri Ramakrishna, que é diferente da perspectiva do Advaita Vedanta. Então, colocando isso como ponto de partida, eu vou refletir aqui sobre a parte final da última conversa e vamos dar continuidade. Sri Ramakrishna diz para o devoto Mahimashwaran: você pode discutir Vedanta 1000 vezes com um devoto genuíno e chamar o mundo de um sonho, mas seu amor por Deus não desaparecerá. Então aqui vamos entender isso muito detalhadamente. Você pode discutir Vedanta, significa você pode discutir Advaita Vedanta com um devoto genuíno. Genuíno quer dizer verdadeiro. O verdadeiro devoto, veja bem, o verdadeiro devoto não é um Advaitin. O verdadeiro devoto se opõe ao caminho Advaitin. Por isso que a devoção no Advaita Vedanta é falsa. É uma devoção truque. Ela não tem a profundidade, porque ela não está dizendo substancialmente que Deus é o objetivo da sua busca. Você é Deus para o Advaita Vedanta. Então, você só busca Deus num momento de ilusão, em que você se vê como dualidade. Não é esse o caminho do devoto verdadeiro. Quem diz isso? É algum sectário do movimento Gaudiya Vaishnava? É algum... Não, é Sri Ramakrishna. É assim que ele está ensinando a Mahimashwaran. O devoto genuíno, por mais que ouça as argumentações monistas, ele não abandona o seu amor por Deus. Mesmo que esse devoto, esse pregador do Advaita Vedanta, fale que o mundo é ilusão, o seu amor por Deus, o amor do devoto, não desaparece. Porque a teologia da ilusão, ela mata o amor. Não é o que as pessoas gostam de dizer, mas é a verdade. O amor é desnecessário. Portanto, é conhecimento. Ok? Muito bem. Aí Sri Ramakrishna continua. Embora ele, o devoto genuíno, possa abandonar o amor por um tempo, aí ele dá um exemplo aqui que eu vou explicar hoje mais detalhadamente, que no último vídeo passou apenas batido. Um pilão estava num campo de salgueiros. Isso resultou na destruição da dinastia pelo pilão. Muito hermético. Eu falava que isso tem a ver com a história do Srimad Bhagavatam sobre a decadência da dinastia de Krishna. Os Yadus. O que significa isso? Em um dado momento da história, um grupo de jovens Yadus, irreverentes, sarcásticos, desrespeitosos com o sagrado, quis fazer uma brincadeira para testar os Munis,
os Jnanis, os sábios, dentre os quais estava Narada Muni. Aqueles 12 Mahajanis, os sábios eternos, estavam reunidos. E esses jovens, então, para provar, testar que os santos eram bobos, não tinham conhecimento divino de fato, pegaram um deles, um dos jovens, se fantasiou de mulher e colocou debaixo do vestido um pilão, fingindo nisso uma gravidez. E se aproximaram então desses munis, fingindo respeito, e perguntaram a eles o que esses sábios podiam predizer daquele bebê, que era na verdade apenas um pilão escondido. Os sábios perceberam o escárnio, desmoralizaram aqueles moleques e amaldiçoaram aquela geração. Esses jovens ficaram com medo daquela maldição e acharam que ela estava impregnada naquele pilão. E jogaram o pilão no mar. O pilão era o símbolo do seu escárnio. Só que o pilão retornou fragmentado no mar e ele se dispôs na praia e acabou se misturando então com as árvores que nasceram. E, com o passar das gerações, os descendentes daquela dinastia, os contemporâneos de Krishna, começaram a ficar muito orgulhosos do seu poder, muito orgulhosos da sua condição de protegidos de Deus, e começaram a lutar entre si. E utilizaram as madeiras derivadas daquele antigo pilão para se destruir. Krishna, criando uma alternativa para desaparecer do mundo, se deixou ser abatido por um caçador. Estava sentado na floresta, em meditação, e o caçador atingiu acidentalmente sua perna. E assim, deu-se fim àquela dinastia que se tornou tão poderosa que se tornou orgulhosa. E todo o desenvolvimento dessa história é querer dizer que cedo ou tarde todas as consequências vêm. E o caminho da separação de uma linhagem, de uma religião, de um povo ou de pessoas para com Deus é o orgulho. Essa é toda a história. Então, Sri Ramakrishna estava dizendo aqui analogamente que em algum momento o amor do devoto volta, ainda que ele possa passar obscurecido pelas ideias monistas. Não é? Então fez essa conexão aqui. Esse assunto, Sri Ramakrishna está falando com eles que entendem automaticamente o que significa dizer a maldição do pilão e tudo mais, porque isso é parte da sua cultura. Mas para nós, que não temos esse conhecimento, nem todas as pessoas leram o Srimad Bhagavatam, ou melhor dizendo, quase ninguém leu, e essas coisas tornam-se herméticas e é importante que sejam contextualizadas aqui. Então Sri Ramakrishna continuava: alguém se torna um homem de conhecimento que nasce com um elemento de Shiva. Sua mente sempre busca esse conhecimento. Só Brahman é real, o mundo é uma ilusão. Se alguém nasce de Vishnu, possui devoção amorosa. Este amor intenso nunca o deixará, mesmo que seja um pouco diluído pelo raciocínio. Volta a jorrar, assim como o pilão destruiu a dinastia dos Yadus. Então, novamente, né? As coisas têm uma tendência a acontecer. Então, as pessoas que são mais voltadas para o caminho do monismo têm essa destinação de conduzir o pensamento à essência da percepção da Prakriti, ou seja, entender que tudo isso faz parte do poder primordial de Deus. Eles estão corretos. Esse pensamento é correto, ele não é errado. Mas ele não desenvolve em você amor por Deus. Ele desenvolve em você uma percepção a respeito do fenômeno da transitoriedade. Aqueles que têm a semente de Vishnu, e aqui diz Ramakrishna, estão destinados ao amor devoto, esses podem passar por fases em que vão ser diluídos no seu amor pelas ideias monistas. Isso acontece muito. Eu, por exemplo, quando me reaproximei do caminho de Sri Ramakrishna, o fiz através das palestras brilhantes do Swami Sarva Priyanandaji, Swami da Ordem Missão Ramakrishna, um brilhantíssimo professor espiritual, que enfatiza, sobretudo, o caminho do Advaita Vedanta. Ainda que ele mescle com muita beleza elementos do amor e tudo mais, mas evidentemente que a sua destinação fundamental é ensinar Advaita Vedanta. O que eu considero
um problema concreto na trajetória da pregação da Ordem Missão Ramakrishna, porque enfatiza uma coisa que Sri Ramakrishna disse: não é para esse tempo. Mas o que acontece? Foi através do brilhantismo, do carisma, da inteligência daquelas exposições do Swami Sarvapriyananda que eu pude novamente me reconectar com o caminho de Sri Ramakrishna. E, evidentemente, que em um certo momento dessa aproximação, o aspecto do amor ficou no segundo estágio. O primeiro era o discernimento. O primeiro era entender que todos nós somos da natureza de Brahma e tudo mais. Isso faz com que você reduza o aspecto devocional. Não é? Você passa a ser um pouco mais, né, voltado para a ideia de que tudo diz respeito à sua melhor visão. Não é? Então, quando você começa a pensar melhor, você se torna aquilo que você está pensando. Essa ideia, ela é muito encantadora, sobretudo para pessoas que são criadas em um ambiente tão racionalista, em um ambiente que passa a ver a devoção como um mito, como historinha, como bobagem, como história para crianças. Então, acontece isso. Só que quando você tem dentro de você uma disposição devota, em algum momento, essa aridez do pensamento racionalista, ela se enfraquece. E aí você passa a perceber que o âmago da coisa toda é amor e devoção a Deus. Então, isso acontece com a gente em uma mesma vida e acontece com a gente em muitas vidas. Então, é isso que o Sri Ramakrishna está explicando aqui. Né? Capítulo 7. É o que vamos iniciar hoje aqui, propriamente, este episódio. Serviço à Mãe e Sri Ramakrishna. Asra Mahashaya. Asra é esse personagem, muitas vezes aqui, né, que serve das exposições de Sri Ramakrishna sobre aquele pessoa de tendência divaita, que gosta de especular muito. E Sri Ramakrishna usa muitas vezes o Asra, que mora, inclusive, nas propriedades de Dakshinamurti, está sempre muito próximo de Sri Ramakrishna, como esse exemplo da pessoa que se obstaculiza, cria obstáculos para ela mesma em virtude desse apego, né? Muito bem. Asra está sentado na varanda a leste do quarto de Sri Ramakrishna, realizando japa, repetição do santo nome de Deus através de uma conta. Ele tem 46 ou 47 anos e vem da mesma região que Thakur. Há muito tempo ele sente renúncia ao mundo. Ele permaneceu longe de casa e visita apenas ocasionalmente a família, embora possua propriedades na aldeia, que suprem as necessidades de sua esposa, filho, filha e demais familiares. Mas ele contraiu uma dívida de cerca de 1.000 rúpias e fica continuamente preocupado com a forma de pagá-la. Ele visita Calcutá com frequência. Ishan Chandra Mukherjee, que reside em Tantânia, tem grande respeito por Asra e o serve como um homem santo. Sri Ramakrishna mantém Asra com ele por compaixão. Quando seu dote se desgasta, ele compra um novo para Asra. Ele frequentemente pergunta por ele e fala sobre Deus com ele. Asra é muito argumentativo e muitas vezes se deixa levar por seus argumentos. Ele passa muito tempo fazendo seu asana na varanda, fazendo japa em seu rosário. Chegou a notícia da doença da mãe de Asra. Quando Ranlal deixou a aldeia, ele segurou a mão dele e implorou: leve esse meu humilde pedido ao seu tio, Thakur, que de alguma forma persuadir Asra a voltar para casa só dessa vez. Que ele venha me ver só desta vez. Ou seja, a mãe do Asra mandou um recado para Sri Ramakrishna: peça para o Asra vir para cá me visitar, que eu estou doente. Thakur disse a Asra: vá para casa e veja sua mãe, e depois volte. Ela falou sobre isso repetidamente com Halal. Como alguém pode invocar a Deus depois de ferir a mãe? Vá e então você pode voltar. Veja bem, Asra é um sujeito que era casado com filhos e deixa sua família para viver uma vida religiosa. Sri Ramakrishna constantemente critica isso. Diz que não é necessário você fazer isso, e isso muitas vezes é uma fuga
pura e simplesmente fuga das suas responsabilidades. Você cansou da vida de casado, cansou da vida de pai, cansou da vida de ter responsabilidades e escapa, um escapismo para a tal renúncia. Então, Sri Ramakrishna é crítico disso. Mas ele, por compaixão, recebe o Asra, porque Asra cuida da sua família. Ele não abandonou eles ao cuidado dos outros. Sri Ramakrishna já criticou isso. Disse, veio uma pessoa aqui, abandonou os filhos para que os vizinhos cuidem e veio dizer aqui com pretensão de renúncia. Eu digo para ele, não, vai cuidar da sua família. Então, Sri Ramakrishna tem esse posicionamento. Asra é um sujeito muito argumentativo, ou seja, tudo muito no intelecto dele. Tudo muito na exterioridade, inclusive. Sri Ramakrishna tolera isso e critica isso e aproveita isso para mostrar um outro caminho. Mas ainda assim, cuida de Asra. Quando Asra então está com as roupas já rasgadas, ele vai lá e providencia outro. Veja, ele providencia o essencial. Porque afinal de contas o Asra é um renunciante, não é verdade? Aconteceu então que tem esse homem, esse Ishan, que Sri Ramakrishna considera bastante como um homem devoto, ele vê em Asra uma pessoa muito renunciada. Fica meio que subentendido que o Ishan é um sujeito com muito boa vontade. Então Asra está lá e deixou a mãe dele lá. E Sri Ramakrishna então cobra de Asra que vai visitar sua mãe. Muito bem. Quando a reunião dos devotos termina, Mahimasharan traz Asra para Thakur. M também está presente. Mahimasharan, sorrindo para Sri Ramakrishna, diz: Senhor, preciso lhe perguntar uma coisa. Por que você pediu a Asra para ir à casa quando ele não quer voltar para a família? Sri Ramakrishna diz: Sua mãe expressou grande tristeza, Ranlal. Então eu disse a ele: Vá por 3 dias. Volte depois de vê-la uma vez. Alguém pode praticar disciplinas espirituais depois de ferir a mãe? Eu ia ficar em Vrindavan, quando de repente me lembrei de minha mãe. Eu disse a mim mesmo, mamãe choraria. Então voltei para cá com Matu Babu. Veja, Sri Ramakrishna é o grande, Tyagi Ishvara, o senhor dos renunciantes. Ele vive renúncias profundas, mas ele é completamente compassivo. Nunca o seu ensino está conectado com uma austeridade e renúncia que despreze esses aspectos. É muito próprio desta encarnação de Sri Ramakrishna essa característica. Então ele diz, em um momento da sua juventude, ele quis também largar tudo e viver em Vrindavan, na terra de Krishna. Mas então ele lembrou, a minha mãe ia sofrer muito. A mãe já tinha perdido o marido, já tinha perdido um outro filho. Então ele voltou. Voltou por compaixão à mãe. Veja, mas não é o caminho do desapego? Esses não são apenas personagens? Não. Você cuida das pessoas a qual você tem responsabilidade. Emocionalmente também. Não é? Você precisa renunciar internamente. Estar totalmente com Deus, mas junto com as pessoas a quem você trouxe para si responsabilidade. Não é? No caso dos pais, você tem um dever de gratidão. Não é? Muito bem. Então ele diz, de qualquer forma, que medo um homem de conhecimento pode ter de ver sua família? Veja, ele está dizendo, se o Asra é um tal Advaita, ele é um sujeito que diz eu sou aquilo, net, por qual razão então ele tem tanto problema assim com viver com as pessoas? Não é verdade? Ele já não discriminou? Hã? Não é isso? Essas pessoas do caminho do conhecimento não são tão cientes de que tudo é Brahma, então por que eles precisam fazer toda essa distinção? Não é? Muito bem. Mahimasharan, sorrindo, diz, mas senhor, apenas desde que alguém tenha alcançado o conhecimento. E Sri Ramakrishna, sorrindo, diz, Asra alcançou tudo, apenas um pouco de sua mente está no mundo. Ele tem filhos, contraiu algumas dívidas, a tia se recuperou completamente, só resta um pouco de doença. Ou seja, a gente está brincando com essa condição, né? O Asra é um super, não dualista, né?
Casado com filhos, ele deixa a família, deixa algumas dívidas, tem a tia que não, né, que ele não cuida e tudo mais, tem alguma doença, mas é só isso. Sri Ramakrishna diz muito disso, né, desse comportamento que a gente vê o tempo inteiro. Na internet se propaga, né? Essas coisas da pessoa do caminho não dual. Esses sujeitos, né? Muito bem. Mahimacharan diz: Mas, Senhor, onde está o conhecimento dele? E Sri Ramakrishna sorrindo diz: Ó irmão, você não sabe? Todo mundo sabe que Asra é o único devoto que mora no templo de Hasmani. Eles falam apenas de Asra. Eles nunca falam sobre isso. Todos riem. Sri Ramakrishna está brincando, né? Está querendo dizer que Asra é o grande devoto. É o grande asceta. Né? E isso tudo isso querendo dizer que Asra é, na verdade, alguém com muita dificuldade. Aqui é uma continuidade do assunto sobre monismo, Advaita Vedanta, não é? Que é um caminho costumeiramente de maturação da hipocrisia e do alto, né, elevar-se. Muito bem. Ajra diz, Ajra está presente nessa conversa. Sri Ramakrishna está falando pelas costas dele. Ajra diz para Thakur: você é incomparável. Você não pode ser comparado a ninguém. Ninguém entende você. Sri Ramakrishna diz: ah, então é por isso. O incomparável não pode ajudar ninguém. Por que então falar sobre isso? Ou seja, sobre ele mesmo, sobre o próprio Sri Ramakrishna. Não é? Mahimacharan diz: Senhor, o que ele sabe? Ele apenas fará o que você mandar. E Sri Ramakrishna diz: ah, é melhor você perguntar a ele. Ele me diz: não tenho nada a ver com você. Ou seja, Mahimacharan está dizendo: ensine ao Asra o caminho correto. E Sri Ramakrishna diz: não, 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 não. Ele não é assim, como ele está dizendo, obediente a mim, não. Ele tem suas muitas opiniões, claro. Ele é cultuador de Sri Ramakrishna até a página 3. Então Mahimacharan conclui: ah, sim, ele é muito argumentativo. Sri Ramakrishna diz: então ele também me dá palestras de vez em quando. Todos riem. Numa discussão, eu o repreendi. Mais tarde, deitado dentro do mosquiteiro, lembrando-me da linguagem que usei, pensei que poderia ter ofendido. Então fui saudá-lo. Só então minha mente ficou em paz. Veja, Sri Ramakrishna está aqui brincando, falando do Asra, que é essa figura, né? E ele diz que às vezes, conversando com o Asra vem com essas coisas dele, né? E Sri Ramakrishna se irrita e diz assim: seu ridículo! Pare de falar besteira, pare de ser hipócrita, pare de falar essas bobagem. Você é um mendigo, fica falando que é o rei. Essas idiotices que nós vemos costumeiramente pessoas falando, o tudo é o nada e tal. Essas imbecilidades. Veja, Sri Ramakrishna muito provavelmente teve explosões assim com Asra. Mas depois Sri Ramakrishna pensou, coitado do Asra. Ele me considera. Então eu falo para ele que ele é um imbecil. Falo para ele que ele é um hipócrita. Ele está magoado, ele está sofrendo. E Sri Ramakrishna, que está falando verdades espirituais curadoras, sente que tem uma obrigação de ir lá e saudar o Asra. Ou seja, fazer ver que ele não tem raiva do Asra, que ele não odeia o Asra, e que ele não despreza o Asra, mas sim que ele está apenas tentando corrigi-lo. Enquanto isso é orientador para cada um de nós. Eu que sou um ninguém, que sou um Asra da vida. Às vezes posso ficar irritado aqui. Quantas vezes vocês vão ver essas exasperações aqui de indicar a bobagem dessa coisa, desse pensamento monista seco e tosco, desse ateísmo floreado que muitas vezes é pregado por aí. Sobretudo quando esse tenta subverter e desvirtuar a mensagem do amor puro a Deus de Sri Ramakrishna. Mas quem sou eu? Então eu devo pensar que muitas vezes minhas palavras podem magoar as pessoas. Elas podem ser mal interpretadas nesse sentido. Então, o ensinamento de Sri Ramakrishna nos faz pensar que devemos moderar sempre esse ímpeto com compaixão, com amabilidade, ainda que a nossa natureza seja muito limitada. Não é? Muito bem. Só então a minha mente ficou em paz, porque ele foi lá e desfez
aquela crosta de rudeza que ele manifestou com Asra. Vedanta e o Puro Atman. Subtítulo. Para Asra, Sri Ramakrishna diz: por que você chama o Puro Atman de Ishvara, Deus? O Puro Atman está além de adoração? É apenas uma testemunha para os três estados. Quando penso em criação, preservação e dissolução, eu o chamo de Ishvara. Como eu, puro, é como um imã à distância, mas a agulha ainda se move em sua direção. O próprio imã permanece imóvel, sem ação. Sri Ramakrishna está dizendo aqui que existe essa caracterização, né, do Atman como eu e de Ishvara como Senhor. Quando você, então, junta tudo isso, você perde o elemento da conexão. Então ele fala do imã, né, e do ferro, de algo que se conecta a outro. Então a confusão que geralmente acontece nesta abstração de dualidade, no sentido absoluto, é um problema aqui. Capítulo 8. Música noturna e conversa com Ishan. Ishan é esse tal devoto que Sri Ramakrishna valoriza e diz que é uma pessoa piedosa, não é? Mas uma pessoa piedosa que não atrapalha o seu amor a Deus por causa das exterioridades, não é? É quase noite. Thakur está dando um passeio. Vendo Mani sentado e meditando, ele de repente se dirige a ele com amor. Por favor, traga-me uma ou duas camisas grosseiras. Não posso aceitar camisas trazidas por todo mundo. Eu estava pensando em perguntar ao capitão, mas você pode entregá-las para mim. Levantando-se, Mani diz a seu dispor. Sri Ramakrishna está precisando de camisas, mas ele está buscando isso de alguém que seja uma pessoa mais desapegada, para que não venha receber grandes roupas caras e tudo mais. É crepúsculo. O incenso é queimado no quarto de Sri Ramakrishna. Ele se curva diante das imagens de deuses e deusas. E depois de repetir o seu bija mantra, aquela parte do mantra que contém o elemento da conexão com Deus, a parte do mantra relacionada a Shakti, depois de repetir o seu bija mantra, ele canta os nomes de Deus. Há um esplendor único fora da sala. É o 7º dia da brilhante quinzena do mês de Kartik, e os puros raios da lua caindo sobre o templo parecem sorrir. Da mesma forma, ondulações brincam na superfície do Ganges, que sobe e desce suavemente, como o peito de um bebê adormecido. Estas descrições que Mahendranath Gupta nos traz sempre desse ambiente, né, tentando nos levar para lá. Outro dia, eu lia um relato de uma senhora, uma devota ocidental, que foi com o marido até Dakshinela. E quando chegou lá, não encontrou esta placitude narrada por Mahendranath Gupta. Encontrou confusão, encontrou sujeira, encontrou pobres, encontrou uma aridez. E ela ficou tão decepcionada, porque ela lia esses registros e achou ao ver a realidade da Índia contemporânea, embora seja um registro de algumas décadas atrás, como uma espécie de esvaziamento desse conteúdo. Então, ela estava no quarto de Sri Ramakrishna. Um lugar muito simples. Não é um grande centro, riquíssimo, muito preservado com as condições como era na época. E então ela percebeu, Thakur, a sua presença, que falava com ela: não me procure nessas coisas materiais, me procure dentro de você. E é isso que nós devemos entender aqui. O que Mahendranath Gupta manifesta para nós nessa expressão da beleza é o quanto o poder da graça de Sri Ramakrishna tomava o seu coração. E tudo se transformava como uma materialização de Vaikuntha. Não é? Então, o que nós podemos fazer? Talvez a grande maioria de nós aqui nunca vai estar em Dakshinela. Nunca vai estar no templo onde estão as relíquias de Sri Ramakrishna. O que podemos, com isso, perceber é que nós podemos estar na sala da alegria se o nosso coração estiver cheio de amor por Deus. E assim Thakur, para aqueles que tiverem como ideal, se manifestará sempre presente e vivo em nossas vidas. Não é? Não é algo que nós podemos criar através de uma ambientação cenográfica. É uma coisa que advém para nós pela graça de Deus, se nós temos anseio por ele. Não é? Muito bem.
Então, continuava aqui. O som do Arati, misturado ao murmúrio melodioso da corrente luminosa e refrescante do Ganges, perde-se ao longe. O som do Arati, né? O Arati é esse serviço das luzes. Oferecer lâmpadas diante da imagem de Deus, cantando hinos, não é? 3 arates estão sendo realizados ao mesmo tempo nos templos. O templo de Kali, o templo de Vishnu e cada um dos templos de Shiva. O sacerdote dos templos de Shiva vai de um templo a outro. Ele segura um sino na mão esquerda e a lâmpada com 5 pavios na direita. Um atendente carrega pratos. Esse é o serviço que nós conhecemos do Arati. Com esta mão, né, ele vai tocando a sinetinha constantemente. E com esta outra, ele usa uma lamparina que tem aqui 5 velinhas, né? Ou 5 pavios, geralmente de ghee, de manteiga clarificada, a qual ele está girando, contornando, e muitas vezes, né? 9 vezes, 7 vezes, 3 vezes, em torno da face, em torno do corpo inteiro, em torno da parafernália. E depois ele vai com pratos, o assistente vai levando água, flores, incenso, panos, espelhos, abanadores, leques, oferecendo diante da imagem de Deus e diante de Deus pela fé elementos que significam a nossa identificação de que tudo pertence a Deus, de que Deus chega a nós através dos sentidos e que nós estamos purificando tudo isso através de ofertas rendidas a Deus do que temos de melhor, né? Então ele está falando que isso acontece com essa profusão. Esse é o ambiente na qual Sri Ramakrishna vive. Ele se prostra diante das imagens, ele canta o nome de Deus e tudo em volta dele é esse ambiente de devoção. Veja, esse é o mundo de Sri Ramakrishna e essa é a sua manifestação. Se você quer imaginar, então, como é a vida mais próxima deste ideal, é essa. Não é uma aridez do pensamento intelectual e de como vamos nos aproximar daqueles que estão pensando em coisas materiais. Não, não é isso. O doce som da sinfonia de Sanai e outros instrumentos, vindo do canto sudeste do complexo, é ouvido. A música noturna está sendo tocada no pavilhão da música. Um festival perpétuo à mãe de toda abençoada lembra os devotos de nunca serem felizes. Existe alegrias e tristezas no mundo. Deixe-as em paz. A mãe do universo, a nossa mãe, está aqui. Alegrar o filho da empregada não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem casa, não tem lareira. Mesmo assim, há coragem dentro de si. Ele tem uma mãe. Ele é destemido no colo de sua mãe. Ela não é madrasta. Ela é a verdadeira mãe. Quem sou eu? De onde vim? O que vai acontecer comigo? Para onde irei? Tudo isso a mãe sabe. Por que incomodar a mente com isso? Minha mãe sabe o que faz. Minha mãe que me fez o corpo, a mente, a vida e eu. Eu nem quero saber. Se for necessário, ela me dirá. Por que me preocupar tanto com isso? Todos os filhos da mãe alegram-se. Aqui, lindíssima expressão do quanto Sri Ramakrishna impregnou o coração de Mahendranath Gupta. Vamos lembrar Mahendranath Gupta, um homem bem-sucedido, um intelectual, um professor, um pai, um marido, um devoto, um homem correto, mas está completamente tomado por insatisfações da vida, problemas, discussões, medos, e ele pensa até mesmo em se desfazer de sua vida. Está chegando a esse ponto, com tantas virtudes, com tantas coisas boas, ele está tão desgostoso da vida. Então ele conhece Sri Ramakrishna e a sua mente começa a se transformar até que ele chega nesse momento em que ele contempla o mundo em sua complexidade e pensa: o bom mesmo é lembrarmos de Deus e saber que tudo isso está no regaço da mãe. Então o filho da empregada, cada um de nós, é pobre, tem dificuldades, mas ele tem uma mãe. E nisso está toda a sua segurança. Veja que isso aqui é o quanto Sri Ramakrishna transformou o coração de um homem que pode ser como muitos de nós, cheios de ideias, de conhecimento, de domínio, preocupações justas, angústias e sofrimentos perante um mundo sempre transitório. Em algum momento é despertado esse tipo de estabilidade. Não é? É maravilhoso. Porque o que Mahendranath Gupta nos mostra é a transformação de uma mente em contato com o Sri Ramakrishna. Não é? Banhado pelo luar, o mundo lá fora está sorrindo.
Dentro do seu quarto, Sri Ramakrishna está sentado, cheio da bem-aventurança do amor de Deus. Ishan veio de Calcutá. Mais conversas sobre Deus acontecem. Ishan tem muita fé. Ele diz, com um tridente na mão, Shiva acompanha aquele que viaja com o nome de Durga nos lábios. O que há para temer no infortúnio, quando o próprio Shiva é o guardião? Veja, esse Ishan manifesta aqui a própria crença do casal divino. O pai, Shiva, protege todos aqueles que carregam o nome da mãe nos lábios. Sri Ramakrishna valoriza muito o Ishan, por quê? Porque ele é um homem de grande fé. Através de Deus, através da fé, instruções sobre Karma Yoga para Ishan. Sri Ramakrishna diz para Ishan, você tem fé firme. Eu não tenho tanto, todos riem. Que é a humildade de Sri Ramakrishna. Sempre se colocando como aluno, sempre se colocando como filho, sempre se colocando como servo. Dizia, me picam o corpo, me dói. Palavras como guru, como mestre. Quem sou eu? E aqui lembramos do Senhor Jesus que diz para aquele jovem homem rico, por que me chamas de bom? Tá? Só por meio desta fé é possível conhecê-lo, conhecer Deus. E Ishan diz, sim, sim. Sri Ramakrishna fala, você realiza a repetição do nome e o puja diário, observa jejuns e realiza todas as práticas. E Purusha Arcana, devoção à imagem. E outros ritos e rituais. Isso é muito bom. Deus faz com que alguém se sente... Deus faz com que alguém que sente atração sincera por ele faça todas essas coisas. Se alguém for capaz de realizar todas elas sem desejar seus frutos, certamente o alcançará. Poderia ser todo o canal destinado a apenas essa frase. Swami Vivekananda disse, apenas um ensinamento de Sri Ramakrishna seria suficiente para encher bibliotecas. Eu percebo essa realidade a cada leitura do Katanita. E penso, apenas esta sentença de Thakur poderia me dar meditação para o resto da minha vida. Veja a preciosidade de qual era esse oceano de sabedoria que é a possibilidade de lermos o Sri Sri Ramakrishna Katalita com esse sentimento. Porque em cada sentença existe uma nota para que possamos dedicar toda a nossa mente. E aqui Sri Ramakrishna está dizendo para esse homem devoto, esse homem piedoso, mas que é um verdadeiro devoto. Não é alguém que está ostentando uma exterioridade. Ele diz, quando você realiza essas práticas, a adoração diante da imagem, com verdadeira devoção, é Deus que proporciona isso como meio de se aproximar dele. E se você faz essas coisas sem qualquer tipo de desejo de retribuição, ou seja, como ele é piedoso, ou ele é religioso, então votarei nele, ou eu estou agradando Deus, então vou conseguir saúde para os meus filhos, eu vou conseguir saúde para mim mesmo, prosperidade para o meu lar. Você já viu isso, né? Eu tenho um carro, foi Deus que me deu. Você já viu essas coisas? Quando não é assim, bizarro assim, quando é realmente por um amor rendido a Deus, esta pessoa o conhece. Se alguém for capaz de realizar todos esses atos sem desejar os frutos dos atos, ele vai alcançar. O devoto ritualístico é a devoção amorosa. Quando é que os rituais desaparecem? As escrituras nos instruem a realizar vários ritos. Então eu os realizo. Isso é chamado de devoção ritualística. A outra é a devoção amorosa. Vem de um amor especialmente profundo por Deus, tal como Prahlada tinha. Quando se desenvolve esse amor, não há mais necessidade de rituais. Veja a separação claríssima que Sri Ramakrishna faz. As escrituras nos dizem, faça assim, assado. Essas orações. Você faz isso porque você quer alcançar uma mente melhor. Isso é a devoção do ritual, devoção ritualística. Karma Yoga. Karma Yoga é isso. Estou fazendo algo porque sei que aquilo ali
É um ato, uma ação. Karma, conexão pela ação. Eu estou purificando a minha mente, eu estou me aproximando de Deus, eu estou me afastando de pensamentos impuros, eu estou me tornando mais disciplinado, eu estou guardando lembrança. Tudo isso é adoração ritualística. Mas tem outra, que é simplesmente você parar diante da imagem do seu ideal e falar assim: que outra alegria eu tenho na vida se não parar aqui e ficar olhando? Eu faço tantas outras coisas, mas meu coração está aqui o tempo inteiro. Apenas por amor. Apenas por amor. Eu quero falar o nome de Deus, não porque eu quero repetir 108 vezes, 14 vezes, 16 vezes, porque isso está prescrito. Não. É porque eu não consigo sentir outro sabor mais maravilhoso do que ter na minha língua o nome do Senhor. E isso é a devoção amorosa. Não é? Quando essa chega, qual é a necessidade de rituais? Então ele diz de Pralada. Pralada, o grande filho de um rei ateísta. Um rei que perseguia a religião. Então Pralada tinha um amor profundo por Deus, que mesmo que ele passasse por várias agruras e dificuldades e perseguições, onde mais ele poderia estar, se não diante do seu Senhor o tempo inteiro? Não é? Capítulo 9. Então vamos só esclarecer. Exemplos de fé para Sri Ramakrishna, exemplos de conduta para Sri Ramakrishna. Dhruva, Pralada, Narada Muni, Chaitanya Deva. São os exemplos para Sri Ramakrishna. Quem ele evoca sempre como uma condição ideal são esses. Muito bem. Capítulo 9. No coração do discípulo. Antes de anoitecer, Mani está passeando no jardim do templo, enquanto relembra a história do testamento de Rama. Vocês lembram? Aquele comerciante devoto de Rama que dizia, ele vendia tecidos, vendia roupas, sei lá. Ele dizia: comprei o material, portanto, pela vontade de Rama. A minha mão de obra é tanto pela vontade de Rama. O preço é tanto pela vontade de Rama. O meu lucro é tanto pela vontade de Rama. Tudo ele destinava como vontade de Rama. Um dia ele foi sequestrado por bandidos que fizeram ele participar de um roubo. E depois os bandidos foram embora e ele foi preso sozinho de bucha. Ele estava com os produtos do roubo. E quando ele foi preso, as pessoas foram falar com o juiz, falando: não, esse homem é muito religioso, ele não é malvado. O juiz foi conversar com ele e ele disse: pela vontade de Rama eu estava sentado na minha casa, pela vontade de Rama os bandidos me sequestraram, pela vontade de Rama eles colocaram os frutos do roubo na minha cabeça, pela vontade de Rama eu fui preso, pela vontade de Rama eu estou aqui diante do Senhor. Então o juiz percebeu que aquele homem era um homem completamente devoto, um homem inocente, e o liberou. E depois de ser liberado, o homem disse aos seus companheiros: pela vontade de Rama o juiz me liberou. Então Mani Macharan estava meditando aqui sobre isso, sobre essa completa entrega e rendição a Deus. O homem trabalhava, o homem fazia as coisas, mas tudo era pela vontade de Deus. Então ele pensava: isso é muito bonito, pensou ele. Resolve a confusão entre predestinação e livre-arbítrio, entre liberdade e necessidade. Eu fui capturado pelos ladrões por causa da vontade de Rama. Eu estava fumando, isso também pela vontade de Rama. Eu cometi um roubo pela vontade de Rama. Eu fui detido pela polícia pela vontade de Rama. Tornei-me um sadhu pela vontade de Rama. Eu oro, ó Senhor, que a minha mente não seja impura, que você não me incite a cometer roubo. Esta também é a vontade de Rama. O desejo certo e o desejo errado são dados por ele. Mesmo assim, há um ponto especial. Porque ele deveria nos dar um entendimento errado. Porque ele deveria dar o desejo de cometer roubo. Em resposta a isso, Thakur disse: assim como ele fez o leão, o tigre e a cobra entre os animais, assim ele fez as árvores venenosas, entre outras, da mesma forma. Ele também fez os ladrões entre os homens. Porque ele criou. Quem pode dizer? Quem pode entender os caminhos de Deus? Veja, destruição do nosso orgulho. Aqui está o ensinamento. Mahima Charan está meditando sobre o ensinamento de Thakur. Está meditando certo. Está dizendo: Sri Ramakrishna explicou que tudo que acontece é pela vontade de Deus. Mesmo as coisas ruins. Mas por qual razão Deus faz salpicar no meio das coisas boas, coisas ruins? E aí vem a conclusão. Só Deus sabe. Nós podemos desenhar aqui várias explicações teológicas, mas o ponto é que Deus, o Ser Supremo, faz. Isso traz para nós
que podemos aceitar Deus, uma paz muito grande. É pela vontade de Deus, diz o piedoso. Não é? Não é todo mundo que pode aceitar isso. Não é todo mundo. Mas quem pode aceitar é bem-aventurado. Muito bem. Quem pode entender os caminhos de Deus? Você está entendendo o limite da teologia aqui? Lembre-se das palavras do Senhor Jesus para os seus discípulos. Cuidado com o apego ao fermento dos fariseus. Isso significa dizer o grande apreço por debates teológicos. Nós temos um limite tão grande. O que nós sabemos? Mas nós podemos amar a Deus. Não é? Mas então, se Deus fez tudo, a nossa responsabilidade termina. Mas por que isso terminaria? A menos que você tenha conhecido Deus. A menos que tenha tido sua visão. Você não pode ter 100% de fé enquanto você não tiver fé plena. Certamente terá o sentimento de vício, de virtude e o sentimento de responsabilidade. Thakura explicou o que é a vontade de Rama. Repetir a vontade de Rama como um papagaio não adianta. Então, você não conhece a Deus enquanto a minha vontade e a sua vontade não se tornam uma só. Enquanto você não tiver o pleno entendimento de que é um instrumento, enquanto ele reter o conhecimento do vício e da virtude, da alegria e da tristeza, da pureza e da impureza, do bem e do mal e do senso de responsabilidade. Caso contrário, como poderá seu mundo de Maya continuar? Então aqui ele está dizendo, isso pode trazer para as pessoas um senso de paralisia. É Deus que faz tudo, então eu não faço nada. Não. Se você não conhece Deus, você pode até falar, é tudo vontade de Deus, mas isso é apenas uma ideia. Na verdade, o que você pensa mesmo é que tudo é sua vontade e você realiza tudo. Então realize tudo bem. Realize tudo bem como um instrumento de Deus. Se você concretamente não consegue ver Deus agindo por você e pelos outros, que é uma visão mística e é uma graça, que é o estado do Vijnani, enquanto pensador sobre o que é correto, veja-se então como instrumento de Deus, porque você concretamente acha que tem liberdade de vontade. Então haja bem como um instrumento de Deus. Assim, gradativamente você se purifica e o vê. Quanto mais penso no amor de Sri Ramakrishna por Deus, mais fico maravilhado. Keshav Sen repete o nome de Hari e medita em Deus. Então ele, Thakur, imediatamente corre ao seu encontro. Keshav imediatamente se tornou seu. Então ele não deu ouvidos às objeções do capitão de que Keshav foi para uma terra estrangeira, comeu com homens brancos e deu sua filha em casamento a uma casta diferente. Todas essas coisas. Eu só levo cerejas. Eu não tenho nada a ver com os espinhos. No vínculo de amor a Deus, os crentes em Deus, conforme os crentes em Deus se informam, estão unidos. Hindus, muçulmanos e cristãos, todos estão unidos e também as 4 castas. Amor de Deus, seja vitorioso. Abençoado você, Sri Ramakrishna. Vitória para você. Você incorporou o espírito universal da religião eterna. Aqui está uma grande ode e uma grande síntese. Ele está dizendo, Sri Ramakrishna se conecta àqueles que amam a Deus. Então diziam que o tal Keshav Sen era um homem ocidentalizado, um homem poluído, um homem envolvido com ideias do mundo. Mas Sri Ramakrishna ensinou Keshav a ter amor por Deus e Keshav repetiu o nome. Então Sri Ramakrishna se conectava a ele, vendo as cerejas e não os espinhos, ou seja, valorizando o que ele tinha de maravilhoso. E nisso ele dizia, assim ele junta todos. Hindus, muçulmanos, cristãos, todos. Por quê? Porque o amor é o amálgama, não é? Então ele saúda este modelo de universalidade, não é? Talvez seja por esta razão que você sente tanta atração. Você abraça os seguidores de todas as religiões como se fossem seus, sem qualquer diferença. Você tem apenas um teste, amor a Deus. Você só vê se uma pessoa tem isso dentro de si, se ela tem devoção. É isso apenas que Sri Ramakrishna vê. Veja, 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 veja. O único teste, se você tem amor. É assim que Sri Ramakrishna o abraça. Se tiver isso lá, ele imediatamente se torna seu. Se você tiver amor por Deus, seja qual for o seu ideal, seja qual for a sua religião, Sri Ramakrishna se torna seu. Tem uma meditação mais clara, mais evidente.
Se você vê o amor de Deus em um hindu, ele imediatamente é seu. Se ele é um muçulmano, tem amor por Alá, ele também é seu. Se ele é um cristão e ama Jesus, ele também é seu próximo, querido. Você diz a todos: os rios vindos em direções diferentes desembocam no mesmo oceano. Saudações a ti, Thakur Siddhartha Krishna. Avatar. Continuamos essa linda conversa, essa reflexão maravilhosa, no próximo episódio, da qual um assunto fundamental será ainda mais esclarecido. Mas isso no próximo episódio. Aguardem. Que todos vocês fiquem em paz, todos vocês sejam abençoados por esse amor redentor. Que cresça em vocês o amor por Deus. E que assim, Thakur seja de cada um de vocês, seja nosso. Um grande abraço, meus amigos. Até a próxima semana. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.